neste exato momento. Suas mãos estão gerando um campo eletromagnético poderoso o suficiente para ser medido a 1 metro de distância de seu corpo. Você possuiu essa habilidade extraordinária todos os dias de sua vida. O único problema: ninguém nunca te ensinou como usá-lo. E isso não é um acidente. Aqui está a verdade que eles não querem que você saiba. A razão pela qual você se sente preso, como se a vida estivesse acontecendo com você e não através de você, não é porque lhe falta inteligência, talento ou potencial. É porque você está vivendo toda a sua existência com o freio de mão acionado. Suas mãos, as ferramentas biológicas mais poderosas que você possui, estão atualmente operando com talvez 5% de sua capacidade real. Você está dirigindo uma Ferrari presa na primeira marcha, observando todo mundo passar por você na rodovia, imaginando por que você não consegue alcançá-lo. Ouça com atenção. Neste momento, neste exato momento, você já tem tudo o que precisa para mudar fundamentalmente a sua realidade. Não algum dia, quando você estiver mais preparado. Não depois de ler mais uma dúzia de livros ou fazer mais alguns cursos. Esta noite, antes de sua cabeça bater no travesseiro, você poderá aprender algo que tornará o amanhã fundamentalmente e mensuravelmente diferente de hoje. Mas preciso lhe dar um aviso antes de prosseguirmos. Depois que você descobre o que suas mãos podem realmente fazer, quando você sente a energia passar por elas pela primeira vez sob comando, algo dentro de você se abre. Não de uma forma destrutiva, mas da maneira como o invólucro da semente deve quebrar para que a planta emerja e cresça. Você não conseguirá voltar a dormir depois disso. Você não poderá fingir que não sabe o que sabe agora. E cada dia que você escolhe não usar essa habilidade, torna-se uma decisão consciente de permanecer pequeno, de permanecer limitado, de aceitar a impotência quando o poder está literalmente em suas mãos. As pessoas ao seu redor agora, seus colegas de trabalho sentados no cubículo ao lado, seus familiares à mesa de jantar, até mesmo os chamados especialistas com seus diplomas e credenciais, eles não têm absolutamente nenhuma ideia de que isso é possível. Eles estão todos andando por aí com esses instrumentos incríveis, permanentemente presos aos pulsos, usando-os para nada mais significativo do que navegar pelos feeds das redes sociais e digitar e-mails e mensagens de texto. Enquanto isso, espalhadas por este planeta, há pessoas que descobriram o segredo. Pessoas que descobriram como usar as mãos para influenciar diretamente a sua saúde física, o seu estado emocional, os seus relacionamentos, o seu ambiente, toda a sua experiência subjetiva da própria realidade. E a distância entre você e eles, esse abismo que parece intransponível, não tem a ver com talento, genética ou algum dom místico com o qual nasceram. É apenas conhecimento combinado com prática consistente. É isso. Esse é todo o segredo. Pense honestamente sobre onde você está agora em sua vida. Talvez você esteja lidando com uma tensão crônica no pescoço e nos ombros que nunca desaparece completamente. Não importa o que você tente. Talvez você esteja exausto o tempo todo, arrastando-se cada dia. Não importa quantas horas você durma. Talvez você se sinta invisível, como se nada do que você fizesse tivesse algum impacto real e duradouro no mundo ao seu redor. Talvez você esteja observando pessoas mais jovens que você, superando você profissionalmente, e esteja começando a pensar que seus melhores anos ficaram para trás para sempre. Talvez você acorde todas as manhãs já se sentindo cansado, já temendo o dia antes mesmo de ele começar. E se eu lhe dissesse que cada um desses problemas, todos eles, está fundamentalmente ligado à energia? Não de uma forma vaga, abstrata e mística que você não possa definir ou medir. De forma concreta, tangível e cientificamente mensurável. Seu corpo funciona com eletricidade. Isso não é uma metáfora. Cada impulso nervoso que viaja pelo sistema nervoso é um evento elétrico. Cada batimento cardíaco é desencadeado por sinais elétricos.
Cada pensamento disparado em seu cérebro é uma cascata elétrica e química. Suas células se comunicam entre si por meio de sinais eletromagnéticos. Seu coração gera um campo eletromagnético 5.000 vezes mais forte que o campo do seu cérebro. E suas mãos notáveis, são a interface principal entre seu sistema de energia interno e a realidade externa em que você navega todos os dias. Você realmente já sentiu isso antes. Você simplesmente não reconheceu o que era. Lembra-se da última vez que você entrou em uma sala e imediatamente se sentiu tenso, desconfortável, como se algo estivesse sutilmente errado, embora tudo parecesse normal? Isso não foi apenas intuição, imaginação ou paranoia. Foram suas mãos detectando campos eletromagnéticos caóticos e perturbados naquele espaço físico. Lembra quando você conheceu alguém que parecia perfeitamente legal superficialmente? Dizia todas as palavras certas, sorria nos momentos certos, mas algo lá no fundo queria dar um passo atrás, queria criar distância? Suas mãos captaram sua assinatura energética caótica e incoerente antes que seu cérebro consciente pudesse processar as palavras que saíam de suas bocas. Lembra quando você colocou a mão suavemente no ombro de alguém, quando ele estava chateado, e de repente ele relaxou? A respiração ficou mais lenta e a tensão se dissipou visivelmente? Você pensou que era apenas conforto, apenas o poder do toque e da conexão humana. Mas foi significativamente mais do que isso. Suas mãos estavam transmitindo seu próprio campo eletromagnético calmo e coerente diretamente para o seu perturbado e estressado, dando ao seu sistema nervoso sobrecarregado um modelo estável para sincronizar e combinar. Suas mãos têm tentado se comunicar com você durante toda a sua vida. Eles captam constantemente sinais do seu ambiente, transmitindo o seu estado interno, influenciando tudo e todos ao seu redor. Você simplesmente nunca aprendeu a falar a língua deles. Você nunca foi ensinado a ouvir o que eles estão lhe dizendo. Você anda por aí com um supercomputador no bolso e o usa como nada mais do que um peso de papel, até este momento. Aqui está exatamente o que vai acontecer nos próximos 60 segundos. Você vai provar a si mesmo, sem sombra de dúvida, que isso é absolutamente real. Não porque estou lhe dizendo que é real, ou porque você leu em um livro ou ouviu de algum guru. Porque você sentirá isso diretamente com suas próprias mãos físicas. Não é necessária fé, nenhum sistema de crenças é necessário, nenhuma estrutura espiritual necessária. Apenas experiência direta, imediata e inegável. Pare tudo o que você está fazendo agora. Se você estiver segurando o seu telefone, desligue-o. Se você estiver curvado, sente-se direito. Role os ombros para trás e libere a tensão que você está segurando. Respire fundo e completamente. Encha os pulmões completamente de baixo para cima, começando no fundo da barriga. Em seguida, esvazie-os totalmente de cima para baixo, expulsando até a última gota de ar. Agora, estenda as duas mãos à sua frente, com as palmas voltadas uma para a outra, com aproximadamente 15 centímetros de distância. Não deixe que eles se toquem. Basta mantê-los no espaço, paralelos um ao outro, como se você estivesse segurando suavemente uma bola invisível entre as palmas das mãos. Não tente sentir nada específico. Não tente fazer algo acontecer através de esforço ou concentração. Não se esforce nem fique tenso. Apenas relaxe completamente e preste atenção nas palmas das mãos. Simplesmente observe o que está lá. Após cerca de 10 segundos, algo começa a mudar. Você pode sentir o calor crescendo lentamente entre suas mãos. Um calor sutil, mas inconfundível. Ou formigamento, como uma suave eletricidade dançando em sua pele. Ou uma sensação magnética, como se as palmas das mãos quisessem se separar ou se unir. Algumas pessoas descrevem isso como pressão, como se o ar entre as mãos estivesse de alguma forma ficando mais espesso, mais denso, mais substancial.
Outros sentem um ritmo pulsante sutil. Alguns sentem frescor em vez de calor, como uma brisa refrescante entre as palmas das mãos. O que quer que você esteja sentindo agora, ou ainda não esteja sentindo, caso seu sistema nervoso precise de mais tempo, essa sensação é absolutamente real. É o seu campo eletromagnético entre as suas mãos, tornando-se suficientemente forte, coerente e organizado o suficiente para que a sua mente consciente finalmente o detecte. Suas mãos têm gerado esse campo a cada segundo de toda a sua vida. Você nunca percebeu isso conscientemente antes, porque ninguém nunca lhe disse para procurá-lo. Ninguém nunca te ensinou que isso existia. Este campo não é fraco ou insignificante. Os cientistas mediram-no extensivamente. O corpo humano gera entre 50 e 100 milivolts de eletricidade constantemente, a cada momento em que você está vivo. Somente seu coração gera força eletromagnética suficiente para ser detectada por instrumentos sensíveis a vários metros de distância de seu corpo. Isto não é energia metafísica, vibração espiritual ou filosofia da nova era. Esta é uma radiação eletromagnética literal, mensurável, quantificável e cientificamente documentada. Agora, lentamente, aproxime as mãos e depois afaste-as. Preste atenção em como a sensação muda com a distância. Mais perto, fica mais forte, mais intenso, mais concentrado em uma área menor. Mais distante, espalha-se, torna-se mais difuso, cobre um espaço maior. Você está literalmente sentindo campos de energia invisíveis, interagindo entre si em tempo real. Isso é tão fisicamente real quanto sentir o calor irradiando de um fogo ou a atração magnética quando você aproxima dois ímãs. Se você ainda não está sentindo isso é completamente normal e ok. Seu sistema nervoso passou décadas, possivelmente toda a sua vida, filtrando essas informações específicas como ruídos de fundo irrelevantes. É exatamente como tentar ouvir uma conversa tranquila no meio de uma festa barulhenta. As ondas sonoras atingem seus tímpanos. Seus ouvidos captam as informações, mas seu cérebro ainda não aprendeu a separar o sinal do ruído. Mantenha as mãos em posição. Respire normalmente e naturalmente. Pare de se esforçar tanto. Deixe a sensação chegar até você em vez de persegui-la. Você sente isso agora, não é? Aquela sensação quente, formigante, magnética e pulsante entre as palmas das mãos. Esse é o momento exato em que tudo muda para você, porque agora você sabe com absoluta certeza que isso não é teoria, crença ou imaginação. Isso não é algo que funciona para outras pessoas especiais, mas pode não funcionar para você. São suas mãos gerando um campo mensurável que você pode detectar com seus próprios sentidos diretos, agora mesmo, neste momento presente. E aqui está o que isso significa. O que isso realmente e fundamentalmente significa. Se você puder sentir essa energia, poderá aprender a direcioná-la. Se você puder direcioná-lo, poderá usá-lo intencionalmente. Se você puder usá-lo, poderá influenciar seu corpo físico, seu estado emocional, seu ambiente imediato. E se você pode influenciar essas coisas, então tudo o que lhe disseram durante toda a sua vida sobre suas limitações, sobre o que é possível e impossível, é uma mentira completa. Você não está impotente. Você não está preso. Você não está muito velho, nem muito cansado, nem muito machucado ou muito quebrado para mudar sua vida. Atualmente, você está usando cerca de 5% das ferramentas com as quais nasceu. E na próxima hora, você aprenderá como acessar os outros 95%. Você quer saber por que ninguém te ensinou isso na escola? Por que seu médico nunca mencionou isso em todas as suas consultas? Por que esta informação não é de conhecimento comum, embora os humanos tenham usado estas técnicas há milhares de anos em todas as culturas da Terra? Porque se você soubesse como usar as mãos para influenciar seu próprio campo de energia, para acalmar seu próprio sistema nervoso sob comando, para mudar seu próprio estado sempre que quiser,
Você não precisaria de metade das coisas que o sistema está tentando desesperadamente lhe te vender. Pense nisso. E se suas mãos pudessem ajudá-lo a relaxar tão profundamente antes de dormir, que o sono ocorresse naturalmente, sem esforço, sem medicamentos ou suplementos. E se você pudesse acalmar a ansiedade em 2 minutos, sem precisar de comprimidos ou sessões de terapia. E se você pudesse liberar a tensão dos ombros sem massagens caras ou visitas ao quiroprático. E se você pudesse mudar seu estado emocional de sobrecarregado para centrado sem precisar de nada fora de você. O sistema não foi projetado para torná-lo poderoso. Ele foi projetado para torná-lo dependente. Uma pessoa poderosa que consegue regular sua própria energia, influenciar seu próprio estado e direcionar conscientemente sua própria força vital é um péssimo cliente. Eles não compram tanto. Eles não precisam de tanto. Eles não obedecem tão facilmente à autoridade externa. Portanto, esse conhecimento é sistematicamente enterrado. Não através de alguma grande conspiração com figuras sombrias em salas cheias de fumaça, mas através de desânimo e demissão sistemáticos. Quando alguém menciona o trabalho energético em ambientes convencionais, é imediatamente rotulado como wu-wu ou não científico. Quando alguém sugere técnicas de cura práticas, é considerado, na melhor das hipóteses, um placebo e, na pior, uma pseudociência perigosa. Enquanto isso, o fabricante do seu telefone sabe perfeitamente que suas mãos geram campos eletromagnéticos. Eles tiveram que projetar esse fato biológico para fazer as telas sensíveis ao toque funcionarem corretamente. O hospital local usa campos eletromagnéticos para diagnóstico por imagem todos os dias. O setor de tecnologia ganha bilhões e bilhões de dólares ao compreender e explorar o que suas mãos fazem naturalmente. Mas eles não ensinam como usar conscientemente as próprias mãos para seu próprio benefício. Porque no momento em que você percebe que não é inerentemente impotente, você se torna perigoso para um sistema construído inteiramente com base na sua conformidade e consumo. Aqui está o que aconteceu com você quando você era jovem. Quando você tinha 3, 4, 5 anos de idade, provavelmente tentou instintivamente ajudar alguém que estava ferido, tocando-o. Talvez um amigo tenha arranhado o joelho no parquinho e você imediatamente colocou a mão nele sem pensar. Ou um membro da família reclamou de dor de cabeça e você tocou sua testa. Ou seu animal de estimação estava doente e você o segurou perto, com as mãos pressionadas contra seu corpo. E talvez, apenas talvez, por um breve momento, eles realmente se sentissem melhor. A dor diminuiu, a tensão diminuiu. Algo mudou. Mas então os adultos intervieram. Disseram que era só coincidência, só o conforto do toque, só o poder psicológico do carinho, nada mais que isso. Você foi ativamente desencorajado de confiar no que suas mãos sabiam fazer naturalmente. Você foi ensinado a descartar sua própria experiência direta em favor do que as figuras de autoridade lhe diziam ser real. Com o tempo, lenta mas seguramente, você esqueceu. Essas vias neurais que antes conectavam sua intenção consciente à sua saída eletromagnética ficaram adormecidas. Não destruído, não desaparecido, apenas adormecido. Não utilizado. Inativo, esperando. E agora você tem 45, 50, 55 anos, lidando com todos os desafios que acompanham o envelhecimento. Tensão crônica que nunca é totalmente liberada. Fadiga persistente que o sono não resolve. Estresse que se tornou tão normal que você quase não percebe mais. Ansiedade que colore tudo. Aquela sensação crescente de seu corpo desistindo lentamente de você, quebrando, traindo você. E você esqueceu completamente que já teve essa habilidade. Você aceitou totalmente que deveria se sentir assim, que isso é exatamente o que envelhecer inevitavelmente significa. Que você simplesmente tem que conviver com tudo o que seu corpo joga em você. Mas observe uma criança pequena que esfola o joelho.
A primeira coisa que fazem instintivamente, antes de chorar, antes de pedir ajuda, é colocar a mão diretamente sobre o ferimento. Não porque alguém os ensinou a fazer isso, porque os humanos sabem instintivamente e inatamente que as mãos curam, que as mãos influenciam, que as mãos podem direcionar a energia para a reparação. Acabamos de ser sistematicamente treinados para esquecer essa habilidade natural. Esta noite, agora mesmo, você vai se lembrar. Você já provou a si mesmo que pode sentir a energia entre as mãos. Essa é a base. Agora você aprenderá como usar essa energia para mudar algo real em você. Algo tangível. Algo que você notará amanhã de manhã ao acordar. Pense em uma coisa que está incomodando você neste momento. Não escolha o maior e mais esmagador problema de toda a sua vida. Trabalharemos até isso gradualmente. Escolha algo gerenciável, algo específico. Talvez seja a tensão em seus ombros por ficar sentado, curvado em uma mesa o dia todo. Talvez seja a dificuldade em adormecer, porque sua mente corre sem parar. Talvez seja a ansiedade que fica em seu peito como um peso que você não consegue livrar-se. Talvez seja uma dor de cabeça persistente, que o incomoda há horas. Talvez seja apenas o cansaço geral que faz com que tudo pareça mais difícil do que deveria. Tem algo específico em mente? Bom, você vai mudá-lo nos próximos 3 minutos. Encontre um local tranquilo, onde não seja interrompido por apenas alguns minutos. Isto é extremamente importante. 3 minutos de prática genuinamente focada valem 3 horas de prática distraída e indiferente. Sente-se confortavelmente onde quer que esteja. Se você estiver em uma cadeira, coloque os 2 pés apoiados no chão. No chão. Se você estiver em um sofá ou cama, sente-se com a coluna razoavelmente reta, mas não rígida. Não se trata de uma postura militar perfeita. Trata-se de permitir que a energia flua livremente através do sistema nervoso central, sem compressão ou bloqueio desnecessário. Feche os olhos suavemente. Faça 3 respirações genuinamente profundas. E quero dizer verdadeiramente profundo. Não a respiração torácica superficial que a maioria das pessoas faz inconscientemente durante todo o dia. Encha primeiro a barriga, como se estivesse inflando um balão atrás do umbigo. Então, encha o peito. Depois, até a clavícula. Você deve sentir todo o seu tronco se expandir em todas as direções. Prenda cada respiração e conte até 4. Sinta o oxigênio saturando seu sangue, atingindo todas as células. Em seguida, expire lentamente, levando 6 segundos inteiros para esvaziar completamente os pulmões. Empurre até a última gota de ar, como se estivesse espremendo as últimas gotas de um tubo. Você acabou de fazer algo profundamente importante, que a maioria das pessoas nunca faz conscientemente. Esse padrão respiratório específico ativou o sistema nervoso parasimpático, o ramo que o acalma, inicia a cura e facilita a restauração. A maioria das pessoas vive em constante estresse, com domínio do sistema nervoso simpático, e nunca acessa esse estado de cura. Você acabou de ativá-lo em 30 segundos. Isso é extremamente importante porque seu corpo tem 2 modos fundamentais de operação: modo de estresse e modo de cura. Você absolutamente não pode curar, recuperar ou restaurar-se enquanto estiver preso no modo de estresse. Todos os recursos do seu corpo são desviados para lidar com ameaças percebidas, reais ou imaginárias. Ao respirar lenta e profundamente assim, você envia um sinal claro ao cérebro. Estamos seguros agora. Podemos curar. Podemos restaurar. Seu corpo muda imediatamente de modo em resposta. E agora, as técnicas que você está prestes a usar funcionarão 10 vezes mais eficazmente do que funcionariam no modo de estresse. Agora coloque as mãos na frente do peito, com as palmas voltadas uma para a outra, a cerca de 30 centímetros de distância. Lembre-se daquela sensação que você sentiu antes, daquele calor, formigamento ou atração magnética entre as palmas das mãos. Encontre-o novamente.
Desta vez, deverá acontecer mais rápido, porque o seu sistema nervoso se lembra do padrão, já estabeleceu o caminho. Se não vier imediatamente, tudo bem. Esfregue as palmas das mãos vigorosamente por 10 segundos. Isso aumenta drasticamente o fluxo sanguíneo e a atividade eletromagnética em suas mãos. Em seguida, separe-os novamente. A sensação será inconfundível. Depois de sentir essa sensação crescendo, esse campo eletromagnético se tornando coerente e detectável entre as palmas das mãos, eis exatamente o que você faz a seguir. Pense claramente sobre o problema que você escolheu. Aquela tensão nos ombros, aquela dificuldade para dormir, aquela ansiedade no peito, aquela dor de cabeça persistente. Imagine-o com clareza cristalina. Onde exatamente você sente isso em seu corpo? Qual é a sensação exatamente? É afiado ou maçante? Quente ou frio? Apertado ou disperso? Pulsante ou constante? Não tente consertar ainda. Não julgue ou resista. Apenas reconheça isso plenamente. Dê-lhe toda a sua atenção por um momento. Esta etapa é absolutamente crucial porque a maioria das pessoas passa a vida inteira fugindo do desconforto. No instante em que sentem dor, tensão ou ansiedade, imediatamente se distraem, medicam, ignoram, suprimem qualquer coisa para evitar senti-la. Mas desconforto é informação. Seu corpo está tentando lhe dizer algo importante. Antes de poder mudar o que está acontecendo, você precisa reconhecer o que realmente está presente neste momento. Agora imagine que a energia entre suas mãos é uma luz quente e curativa. Torne-o tão brilhante e claro quanto possível em sua mente. Escolha uma cor, se isso ajudar você a visualizá-la. Dourado, branco brilhante, azul curativo, tudo o que instintivamente parece curativo e restaurador para você. Esta não é apenas uma visualização vazia por si só. Quando você imagina vividamente a luz e o calor, seu cérebro aumenta o fluxo sanguíneo para as mãos por meio de um mecanismo fascinante chamado resposta ideomotora. Mais sangue significa mais oxigênio, mais calor, mais nutrientes, mais atividade eletromagnética. Você está usando sua imaginação como um mecanismo de controle preciso para processos fisiológicos reais e mensuráveis. Sinta aquele calor crescendo continuamente entre as palmas das mãos. Sinta a luz curativa ficando cada vez mais brilhante e intensa. Agora, lentamente, muito lentamente, mova as mãos em direção à área onde você sente o problema. Se for tensão nos ombros, levante as mãos em direção aos ombros. Se houver ansiedade no seu peito, mova-os em direção ao externo. Se for uma dor de cabeça, nas têmporas ou na testa. Se for fadiga, em direção ao plexo solar, aquele ponto fraco logo abaixo da caixa torácica. Mantenha essa imagem vívida de luz quente e curativa, forte e clara em sua mente, enquanto você se move. Não apresse esse movimento. Reserve 10 segundos completos para colocar as mãos na posição. Quando suas mãos chegam perto da área problemática, você não precisa necessariamente tocar seu corpo diretamente. Basta chegar a 1 ou 2 polegadas da pele. Segure-os ali com firmeza. Mantenha aquela imagem clara da luz curativa fluindo continuamente das palmas das mãos, diretamente para a área problemática. Continue respirando nesse ritmo lento e profundo. 4 contagens. 4 contagens são mantidas. 6 conta. A próxima parte é a mais crítica, então preste muita atenção. Não tente forçar nada a Fubuna acontecer. Não se esforce com esforço. Não tensione as mãos ou os braços. Não se concentre tão intensamente a ponto de seu rosto ficar enrugado. Apenas mantenha as mãos na posição. Mantenha a imagem da luz curativa. Respire natural e ritmicamente. Por que isso importa tanto? Porque a tensão e a tensão bloqueiam o fluxo de energia. Se você estiver se esforçando, estará contraindo os vasos sanguíneos, contraindo os músculos, criando caos e estática em seu campo eletromagnético.
A técnica funciona através da coerência, não através da força. Através de um foco relaxado, não de um esforço tenso. Sua atenção está firme e claramente direcionada para suas mãos e para a área problemática. Mas o seu corpo permanece relaxado, macio, aberto. Suas mãos estão focalizando suavemente seu campo eletromagnético naquela área específica. O aumento do fluxo sanguíneo que sua atenção concentrada cria transporta mais oxigênio, mais nutrientes e mais células imunológicas diretamente para o local do problema. O padrão eletromagnético coerente que irradia de suas mãos está dando ao padrão interrompido naquela área um modelo estável para ser reorganizado. É como os diapasões sincronizam automaticamente sua vibração quando colocados próximos um do outro. A frequência coerente arrasta a frequência caótica. Fique nesta posição por 2 minutos completos. Eu sei que 2 minutos parecem curtos quando digo isso, mas quando você não está fazendo nada além de manter as mãos no lugar e respirar, na verdade parece mais longo. Sua mente inevitavelmente desejará divagar. Pensamentos dispersos surgirão aleatoriamente. Isso é estúpido. Estou fazendo certo? Não sinto nada acontecendo. Eu deveria verificar meu e-mail. O que estou fazendo para o jantar? Tranquei a porta? Deixe esses pensamentos passarem como nuvens flutuando no céu. Não lute contra eles. Não se envolva com eles. Não os siga pelas tocas dos coelhos. Apenas observe-os de forma neutra e gentilmente traga sua atenção de volta para suas mãos, de volta para sua respiração, de volta para a imagem da luz curativa. Cada vez que sua mente divaga e você a traz de volta conscientemente, você fortalece seu foco como um músculo. Isso é tanto treinamento mental quanto trabalho energético. Depois de 2 minutos completos, ajuste um cronômetro, se necessário, para não ficar verificando o relógio constantemente. Afaste lentamente as mãos do corpo. Respire fundo e completamente. Abra os olhos suavemente. Sacuda suavemente as mãos para liberar qualquer energia acumulada. Agora verifique honestamente essa área problemática. Não espere nem espere nada específico. Não tente se forçar a se sentir melhor. Apenas observe objetivamente o que está diferente, o que mudou. A maioria das pessoas percebe uma mudança imediata e inconfundível. A tensão diminuiu significativamente. Talvez não tenha desaparecido completamente, mas visivelmente mais solto, mais suave. A ansiedade diminuiu de 7 em 10 para talvez 4, de 9 para 6. A dor de cabeça diminuiu substancialmente. A fadiga desapareceu como se alguém tivesse aumentado o nível de sua energia em 20 ou 30%. Se você ainda não notar uma enorme diferença dramática, isso é completamente normal e esperado. Especialmente se esta for a primeira vez que você tenta fazer isso. Você está despertando sistemas que estiveram inativos por décadas. As vias neurais precisam de tempo para se formar e se fortalecer. Seu corpo precisa de tempo para se lembrar dessa habilidade que já teve. Tente novamente antes de dormir esta noite. E novamente amanhã de manhã. Na terceira vez, você notará com certeza uma mudança mensurável. Não estou dizendo que acredite em mim cegamente. Estou dizendo para testar você mesmo empiricamente. Reúna seus próprios dados. Mas a maioria de vocês, se realmente fizeram este exercício com atenção genuína, em vez de sem entusiasmo enquanto pensavam em outras coisas, sentiriam a mudança agora mesmo. Algo mudou. O problema ainda existe, talvez, mas agora é diferente, mais silencioso, menos intenso, menos dominador. Há espaço ao seu redor agora, em vez de consumir toda a sua consciência. E você fez isso. Eu não. Não algum curandeiro, guru ou especialista com poderes especiais. Você com as mãos, com a respiração, com a atenção concentrada. Você acabou de provar algo extraordinário para si mesmo. Você não é impotente diante do seu próprio estado.
Você não é uma vítima indefesa de tudo o que seu corpo joga em você. Você tem ferramentas. Ferramentas biológicas incorporadas, ferramentas que realmente funcionam. Ferramentas que estiveram presentes durante toda a sua vida, apenas esperando pacientemente que você se lembrasse de como usá-las. Deixe-me explicar o que realmente acontece em seu corpo quando você faz isso, porque compreender o mecanismo o torna significativamente mais eficaz. Também silencia aquela voz cética em sua cabeça que insiste: isso não pode ser real. Seu coração gera um campo eletromagnético que se estende de 1 a 1,20 m, além do seu corpo físico em todas as direções. Esta não é energia mística ou vibração espiritual. Esta é uma radiação eletromagnética literal e mensurável que pode ser detectada por instrumentos científicos. O HeartMath Institute estuda rigorosamente esse fenômeno há mais de 3 décadas. Eles podem medir a assinatura eletromagnética do seu coração do outro lado da sala. Quando você está estressado, ansioso, irritado ou com medo, esse campo se torna caótico, irregular, incoerente. Quando você está calmo, grato, amoroso ou em paz, tudo se torna rítmico, organizado, coerente. Esta não é uma metáfora poética. Estas são medições reais de padrões de ondas em instrumentos científicos. Suas mãos, posicionadas nas extremidades dos braços, tornam-se pontos focais naturais para esse campo. Eles têm mais terminações nervosas por centímetro quadrado do que quase qualquer outro lugar do corpo, exceto lábios e órgãos genitais. Essa concentração incrivelmente densa de terminações nervosas torna suas mãos receptores extraordinariamente sensíveis de informações eletromagnéticas e transmissores notavelmente poderosos delas. Quando você coloca as mãos sobre uma parte do corpo que está sentindo dor, tensão ou disfunção, várias coisas acontecem simultaneamente em vários níveis. Primeiro, sua atenção concentrada aumenta o fluxo sanguíneo para as mãos por meio de um processo chamado acoplamento neurovascular. Seu cérebro direciona automaticamente mais sangue para aquilo em que você está prestando atenção. Mais sangue significa mais oxigênio, mais nutrientes, mais calor, mais atividade eletromagnética. Suas mãos ficam mensuravelmente mais quentes. Você pode verificar isso com um termômetro. Eles não estão apenas se sentindo mais aquecidos subjetivamente. Eles são objetivamente mais quentes. Em segundo lugar, o aumento da atividade eletromagnética em suas mãos cria um campo coerente e organizado. O campo eletromagnético das suas mãos interage diretamente com o campo do tecido abaixo delas. O tecido saudável possui uma assinatura eletromagnética coerente e organizada. Tecido danificado, inflamado ou cronicamente tenso tem uma assinatura caótica e perturbada. Quando você coloca um campo coerente próximo a um campo interrompido, algo chamado arrastamento eletromagnético acontece automaticamente. É exatamente como diapasões. Golpeie um diapasão e coloque outro garfo imóvel próximo a ele. O segundo garfo começará a vibrar na mesma frequência do primeiro sem ser tocado. O tecido rompido começa naturalmente a se organizar, para corresponder ao padrão coerente que suas mãos fornecem. Isso não é mágica ou ilusão. Isto é ressonância, um princípio bem compreendido na física. Terceiro, o aumento do fluxo sanguíneo criado pela sua atenção traz mais recursos físicos reais para a área problemática. Mais oxigênio para o metabolismo celular e produção de energia. Mais células imunológicas para combater inflamações e infecções. Mais nutrientes para a reparação e regeneração dos tecidos. Você não está apenas enviando energia abstrata. Você está direcionando os recursos de cura reais do seu corpo para um local específico, através do poder da atenção concentrada. Quarto, e é absolutamente crucial compreender isso, o padrão de respiração lenta e profunda ativa o sistema nervoso parasimpático. Seu sistema nervoso autônomo possui 2 ramos distintos. Simpático, que é o modo de estresse, lutar ou fugir.
e parasimpático, que é o modo de cura, descanso e restauração. A maioria das pessoas passa 90% ou mais de suas horas de vigília em domínio solidário, em modo constante de lutar ou fugir, mesmo quando não há ameaça real. Nesse estado, seu corpo desvia ativamente o sangue da cura e da digestão em direção aos músculos para lutar ou correr. Seu sistema imunológico fica suprimido. A inflamação aumenta em todo o corpo. Os processos de reparo são encerrados completamente. Quando você respira lenta e profundamente, especialmente quando expira por mais tempo do que inspira, você ativa o ramo parasimpático. Sua frequência cardíaca diminui. A pressão arterial cai. O fluxo sanguíneo muda em direção aos órgãos internos. Os processos anti-inflamatórios são ativados. Seu corpo muda literalmente e fisiologicamente do modo de sobrevivência para o modo de cura. É por isso que a respiração é tão importante quanto a posição das mãos. Sem o trabalho respiratório, você está tentando curar enquanto permanece preso no modo de estresse. É como tentar encher uma banheira com o ralo bem aberto. A respiração fecha o dreno para que os recursos de cura possam realmente se acumular e fazer seu trabalho. É por isso que esta técnica funciona tão eficazmente. Não por causa da crença, embora a crença certamente amplifique o efeito. Não por causa do placebo, embora a mente seja poderosa, mas porque você está trabalhando diretamente com os mecanismos fisiológicos reais do seu corpo, de uma forma que os amplifica exponencialmente. E aqui está a parte bonita que torna isso ainda mais poderoso. Quanto mais você pratica isso, mais fortes essas vias neurais se tornam. Na primeira vez que você experimenta, seu corpo não sabe bem o que você está pedindo. As vias neurais que conectam a intenção consciente à saída eletromagnética são fracas, enferrujadas e não são utilizadas há anos ou décadas. Na 10ª vez que você pratica, esses caminhos ficam mais claros, mais rápidos e mais eficientes. Pela 100ª vez, seu corpo responde quase instantaneamente à sua intenção. Você está desenvolvendo uma habilidade exatamente como qualquer outra habilidade. Tocar piano, jogar basquete, falar um novo idioma, fica progressivamente mais fácil e mais poderoso com a prática consistente. Uma vez que você consiga influenciar sua própria energia de forma confiável, uma vez que tenha dominado essa habilidade fundamental, você perceberá algo surpreendente. Você também pode influenciar a energia fora do seu corpo. Suas mãos não afetam apenas seu próprio sistema. Eles afetam o espaço ao seu redor, os objetos ao seu redor, a água que você bebe, a comida que você come e até mesmo outras pessoas, se estiverem abertas e receptivas a isso. Aqui está uma experiência que você pode fazer esta noite e que realmente vai te surpreender. Pegue um copo de água comum direto da torneira. Coloque-o sobre uma mesa bem à sua frente. Mantenha as mãos em cada lado do copo, com as palmas voltadas para dentro, em direção à água, sem tocar fisicamente no copo. Feche os olhos. Faça o mesmo padrão de respiração que você aprendeu. 4 contagens para dentro, 4 contagens paradas, 6 contagens para fora. A cada expiração, imagine o calor e a luz brilhante fluindo das palmas das mãos diretamente para a cinta água. Imagine as moléculas de água se organizando, tornando-se mais coerentes, mais estruturadas, de alguma forma mais vivas. Por que água especificamente? Porque a água é a substância que mais responde eletromagneticamente na Terra. As moléculas de água são polares, o que significa que tem uma extremidade positiva e uma extremidade negativa, como pequenos ímãs. Isso os torna incrivelmente sensíveis aos campos eletromagnéticos. Eles se reorganizam ativamente em resposta a campos externos. Faça isso por exatamente 3 minutos. Não pule isso. Não faça os movimentos sem entusiasmo. 3 minutos inteiros de atenção concentrada naquela água. Em seguida, retire as mãos e beba a água devagar e com atenção. Mas não engula automaticamente. Preste muita atenção à experiência. Qual é o sabor, em comparação com a água normal da torneira?
Qual é a sensação na sua boca? Qual é a sensação de descer pela sua garganta? Como seu corpo responde quando você engole? A maioria das pessoas relata que a água tem um sabor visivelmente mais suave, menos áspero e, de alguma forma, mais suave. Parece mais hidratante, como se fosse absorvido pelas células mais rapidamente. Algumas pessoas sentem um aumento imediato e sutil de energia ou uma suave sensação de bem-estar percorrendo seu sistema. Isto não é efeito placebo. Você pode testá-lo às cegas para provar isso. Peça a alguém que prepare 2 copos idênticos de água da mesma fonte. Carregue um com as mãos por 3 minutos sem saber qual. Rotule-os de A e B aleatoriamente. Depois prove os 2 sem saber qual cobrou. Na grande maioria dos casos, você será capaz de identificar qual deles cobrou. O sabor será visivelmente e mensuravelmente diferente. Mais importante ainda, será diferente em seu corpo. O que você fez foi reorganizar a estrutura molecular da água através da influência eletromagnética. O Dr. Gerald Pollack, da Universidade de Washington, fez pesquisas extensas e rigorosas sobre o que ele chama de água estruturada ou água de zona de exclusão. Moléculas de água que se organizam em padrões coerentes em vez de caos aleatório. A água estruturada tem propriedades genuinamente diferentes da água normal desorganizada. É mais viscoso. Ele retém melhor a energia. Ele interage com o tecido biológico de maneira diferente. Suas mãos podem criar água estruturada por meio de saída eletromagnética focada. E como seu corpo é composto por aproximadamente 70% de água, como seu sangue, suas células e seus tecidos são principalmente água, você está aprendendo a influenciar o próprio meio em que todos os seus processos celulares ocorrem. Isto é profundamente significativo. Cada reação química em seu corpo acontece na água. Cada sinal que suas células enviam umas às outras viaja pela água. Cada nutriente e produto residual se move através da água. Quando você consegue influenciar a estrutura da água, você pode influenciar literalmente todos os processos do seu corpo, no nível mais fundamental. Uma vez que você possa mudar a água de forma comprovada, você poderá mudar a energia em uma sala, em um espaço, em um ambiente. Isso é muito mais importante do que você imagina inicialmente. Os espaços acumulam padrões eletromagnéticos, assim como a água. Entre em qualquer cômodo da sua casa agora mesmo. Fique no centro. Mantenha as mãos estendidas na altura dos ombros, com as palmas voltadas para fora. Feche os olhos e gire lentamente em um círculo completo, prestando muita atenção em como você se sente em cada direção. Você notará diferenças distintas e inconfundíveis. Uma direção pode parecer pesada, presa, densa, como se você estivesse empurrando melaço grosso. Outro pode se sentir leve, aberto, fluido, expansivo. Alguém pode sentir subjetivamente frio ou escuridão. Outro pode parecer quente ou brilhante. Você não está imaginando isso. Você está detectando os padrões eletromagnéticos reais acumulados naquele espaço. Padrões criados por eletrônicos funcionando constantemente. Pela disposição específica dos móveis. Por resíduos emocionais de acontecimentos passados, discussões, comemorações, estresse. Pela geometria da própria sala. Os campos eletromagnéticos não desaparecem simplesmente no nada. Eles perduram, acumulam-se com o tempo. Cada discussão que você teve em uma sala deixa uma assinatura eletromagnética. Cada sessão de trabalho estressante em sua mesa cria padrões duradouros. Cada vez que você se deita na cama, a preocupação cria resíduos. Ao longo de meses e anos, estes padrões acumulam-se como pó numa prateleira, fazendo com que o espaço pareça progressivamente mais pesado, mais opressivo, mais drenante. Olhe para a direção que parece mais pesada, mais densa, mais presa e estagnada. Junte as mãos na frente do peito e empurre-as 3 vezes para fora nessa direção,
como se estivesse empurrando fisicamente algo pesado e sólido. Cada empurrão deve ser firme, decisivo e intencional. Ao empurrar com as mãos físicas, tenha uma intenção clara em sua mente. Estou limpando a energia estagnada deste espaço. Estou quebrando padrões presos. Estou permitindo que o fluxo natural seja retomado. Você está usando movimento físico combinado com intenção concentrada para romper padrões eletromagnéticos presos. É exatamente como passar a mão através da fumaça para dispersá-la. Você não está criando nova energia ou removendo a velha energia da existência. Você está redistribuindo o que está lá, rompendo bolsões estagnados, permitindo que padrões presos se dissipem e se reorganizem naturalmente. Em seguida, gire lentamente novamente em um círculo completo, sentindo cada direção. A maioria das pessoas acha que a direção pesada agora parece visivelmente mais leve, mais neutra, mais aberta. A densidade aumentou. Você interrompeu com sucesso padrões eletromagnéticos presos e permitiu que o fluxo natural fosse retomado. É por isso que você dorme melhor em alguns quartos do que em outros. Porque alguns espaços parecem energizantes enquanto outros parecem desgastantes. Porque seu humor pode mudar drasticamente apenas mudando de quarto. E agora você pode influenciá-lo de forma consciente e deliberada. Experimente fazer isso em seu quarto esta noite, especialmente se você estiver lutando para adormecer ou continuar dormindo. Limpe a energia acumulada no espaço com as mãos, varrendo tudo o que estiver pesado ou estagnado. Então durma aí. Muitas pessoas relatam que isso torna o ambiente mais leve, mais limpo e mais propício ao descanso profundo. O espaço parece literalmente mais fácil de relaxar. Agora que você entende o mecanismo básico, como isso realmente funciona no nível fisiológico, vamos falar sobre 5 posições específicas das mãos que produzem os efeitos mais dramáticos e perceptíveis. Estas não são posições aleatórias que alguém inventou. Eles são baseados em milhares de anos de prática em múltiplas tradições antigas, agora validadas pela compreensão moderna da dinâmica do campo eletromagnético. Posição 1. A reinicialização do coração. Coloque a mão direita sobre o centro do peito, diretamente sobre o coração. Coloque a mão esquerda em cima da direita, empilhando-as. Esta posição cria uma conexão direta entre suas mãos e o gerador de campo eletromagnético mais forte do seu corpo. Seu coração gera um campo eletromagnético 5.000 vezes mais forte que o campo do seu cérebro. Ao concentrar suas mãos aqui, você se conecta diretamente à fonte de energia mais poderosa do seu corpo. Use esta posição quando estiver se sentindo emocionalmente sobrecarregado, ansioso, desconectado de si mesmo ou quando precisar acessar uma sabedoria mais profunda que existe além do pensamento racional. Seu coração sabe coisas que seu cérebro ainda não descobriu. Esta posição cria uma ponte entre eles. Mantenha esta posição por no mínimo 3 minutos, enquanto respira lenta e profundamente. Não espere que nada específico aconteça. Apenas sinta o que você sente sem julgamento. Muitas pessoas experimentam uma calma imediata. Alguns têm liberações emocionais, lágrimas, suspiros, bocejos. Estes não são sinais de que algo está errado. São sinais de que a energia emocional presa está finalmente se movendo, finalmente sendo liberada. Não analise isso. Não julgue. Apenas permita que isso aconteça naturalmente. Posição 2. O centro de poder. Coloque as 2 mãos sobre o plexo solar, aquele ponto fraco logo abaixo da caixa torácica, acima do umbigo. Esta área contém mais tecido nervoso do que qualquer outra parte do corpo, exceto o cérebro. É chamado de segundo cérebro e contém mais de 100 milhões de neurônios. Este também é o seu centro de poder energético, o lugar onde a força de vontade, a confiança e o poder pessoal residem em seu sistema. Use esta posição quando se sentir esgotado, derrotado, impotente ou antes de precisar fazer algo que exija coragem ou força.
Segure as mãos aqui e respire profundamente pela barriga, fazendo-a se expandir contra as mãos. A cada inspiração, imagine extrair energia da terra através dos pés, reunindo-a neste centro de poder central. A cada expiração, imagine aquele poder acumulado irradiando por todo o seu corpo, como a luz de uma lâmpada. 3 minutos disso, e você se sentirá visivelmente mais fundamentado, centrado e poderoso. Posição 3. O clarificador da mente. Coloque as pontas dos dedos suavemente nas têmporas, as áreas planas nas laterais da testa logo atrás dos olhos. Feche os olhos. Aplique uma pressão suave, não forte, apenas o suficiente para sentir um contato claro. Use esta posição quando sua mente estiver correndo incontrolavelmente, quando você não conseguir pensar com clareza através da névoa mental. Quando a ansiedade estiver tomando conta completamente de seus pensamentos, ou quando você precisar tomar uma decisão importante, mas não conseguir enxergar através da confusão. Respire lentamente enquanto mantém esta posição. Sinta as pontas dos dedos contra as têmporas. Imagine a coerência eletromagnética se espalhando das pontas dos dedos diretamente para o tecido cerebral, organizando padrões de pensamento caóticos e retardando a agitação mental acelerada. A maioria das pessoas percebe que seus pensamentos diminuem dramaticamente e ficam mais claros em 60 segundos. Segure por 3 minutos para efeito máximo. Posição 4. O indutor do sono. Deite-se de costas na cama. Coloque uma mão sobre o coração e a outra sobre a parte inferior da barriga, abaixo do umbigo. Esta posição conecta seus centros de energia superiores e inferiores, ao mesmo tempo que cria uma sensação de estar sustentado, cuidado e seguro. Use esta posição quando estiver deitado na cama, sem conseguir dormir porque sua mente não desliga ou seu corpo não relaxa. A mão no coração acalma automaticamente o sistema nervoso. A mão na parte inferior da barriga ajuda você a se sentir ancorado, seguro e protegido. Tudo absolutamente necessário para um sono profundo. Respire profundamente na parte inferior da barriga, fazendo a mão de baixo subir e descer a cada respiração. Mantenha sua atenção focada na sensação das mãos contra o corpo. Quando sua mente inevitavelmente vagar pelas preocupações de amanhã ou pelos arrependimentos de hoje, traga-a gentilmente de volta às suas mãos. Muitas pessoas adormecem naturalmente em poucos minutos. Posição 5. O liberador de tensão. Identifique onde você está mantendo mais tensão em seu corpo neste momento. Para a maioria das pessoas, são ombros, pescoço, mandíbula ou parte inferior das costas. Coloque uma mão diretamente na área tensa. Coloque a outra mão em cima da primeira, empilhando-as. Use esta posição sempre que notar tensão aumentando em qualquer parte do seu corpo. Não espere até que seja grave ou crônico. No momento em que você notar a formação de tensão, resolva-a imediatamente antes que ela apareça. Mantenha as mãos na posição. Respire lenta e profundamente. Aqui está o segredo. A cada expiração, suavize conscientemente a área sob suas mãos. Não force o relaxamento. Permita. Sinta os músculos amolecendo, a tensão se dissolvendo, a tensão se dissipando. Sua atenção concentrada, combinada com o campo eletromagnético coerente de suas mãos, liberará a tensão muito mais rápido do que apenas alongamento ou massagem. Essas 5 posições cobrem as situações mais comuns que você enfrentará na vida diária. Domine essas 5 posições específicas e você terá ferramentas eficazes para quase tudo que a vida lhe oferece. Deixe-me dizer o que acontecerá em cerca de 4 ou 5 dias, se você continuar praticando isso de forma consistente todos os dias. Você terá um dia em que absolutamente nada funcionará. Você colocará suas mãos exatamente onde elas deveriam ir. Faça o padrão de respiração exatamente certo, perfeitamente. Mantenha a intenção claramente em sua mente e não sinta absolutamente nada, sem calor,
sem formigamento, nenhuma sensação magnética, nenhuma mudança em sua tensão ou ansiedade. Absolutamente nada. Silêncio total do rádio. E aquela voz em sua cabeça, aquela voz cética e protetora do ego, vai dizer triunfantemente: viu? Este é o ponto de crise. Este é o momento exato em que 90% das pessoas desistem completa e permanentemente. Aqui está o que realmente está acontecendo naqueles dias de nada. Seu sistema nervoso está integrando todas as mudanças. Deixe-me explicar isso porque é absolutamente crucial entender. Pense em como funciona o exercício físico. Você levanta pesos na segunda-feira. Durante o treino, você se sente forte, energizado, capaz. Terça-feira, você está dolorido. Quarta-feira, você ainda está dolorido. Talvez até mais dolorido do que terça-feira. Na verdade, você se sente mais fraco, não mais forte. Se você avaliasse seu progresso apenas na quarta-feira, concluiria que o exercício não funciona de jeito nenhum. Mas quinta ou sexta-feira, de repente você pode levantar mais peso do que na segunda-feira. Os músculos cresceram durante o período de recuperação, não durante o treino em si. O treino criou o estímulo. A recuperação criou o crescimento. O trabalho energético segue exatamente o mesmo padrão biológico. Os dias em que você sente sensações fortes, quando as coisas mudam dramaticamente, quando suas mãos ficam elétricas e vivas, esses são os seus dias de treino. Você está criando mudanças, enviando sinais, iniciando processos. Mas então o seu sistema nervoso precisa de tempo dedicado para integrar essas mudanças, para religar os caminhos neurais, para estabelecer novos padrões de base, para recalibrar todo o seu sistema. Nos dias de integração, você não sentirá muita coisa. Sua mente consciente interpreta esta ausência mas abaixo do limiar da consciência, uma reorganização massiva está acontecendo ativamente. Novas conexões neurais estão se solidificando. Antigos padrões limitantes estão se dissolvendo. Seu corpo está se recalibrando para um novo normal, uma nova linha de base. Se você desistir nesses dias de integração, jogará fora todo o progresso que fez. É exatamente como levantar pesos por 3 dias, ficar dolorido e nunca mais voltar à academia. Você não obtém absolutamente nenhum resultado, nenhum ganho, nenhum benefício. Mas se você continuar praticando durante os dias de integração, se fizer os 3 minutos completos mesmo quando não sentir absolutamente nada, estará construindo os caminhos neurais por meio da pura repetição, por meio do comprometimento. Você está dizendo claramente ao seu sistema nervoso: isso é importante, isso é importante. Estamos fazendo isso quer pareça dramático ou não. E o seu sistema nervoso responde a essa consistência, a essa dedicação. No 7º ou 8º dia, a sensação volta com mais força do que antes. E você perceberá com súbita clareza que aqueles dias nada foram, na verdade, os dias mais importantes. Eles foram o teste. Eles separaram as pessoas que querem apenas truques rápidos e gratificação instantânea das pessoas que levam realmente a sério mudanças fundamentais. Aqui está uma verdade que ninguém quer ouvir, porque não é sexy, excitante ou comercializável. A transformação é chata. É a mesma prática simples, feita diariamente durante semanas e meses, até que essas mudanças microscópicas diárias se transformem em algo extraordinário. Não é dramático. Não é emocionante. Na maioria das vezes, não há experiência de pico ou momento de avanço. É apenas uma prática constante, consistente e sem glamour. Mas funciona. E coisas chatas que realmente funcionam superam coisas emocionantes que nem sempre funcionam. Por volta do 10º ao 14º dia, se você permanecer consistente, algo acontece que muda tudo permanentemente. Você tem uma experiência tão inegável que nunca poderá deixar de vê-la, nunca poderá voltar atrás. Você acorda uma manhã e percebe que dormiu a noite toda pela primeira vez em 6 meses. Ou você pega algo em uma prateleira alta e de repente percebe que seu ombro não está doendo nada.
e você nem consegue se lembrar quando parou de doer. Ou você está em uma reunião normalmente estressante que o deixaria tenso e ansioso, e você percebe que está calmo, centrado, presente em vez de reativo como normalmente é. Ou alguém o interrompe agressivamente no trânsito e você simplesmente não se importa. Nenhum pico de raiva. Sem inundação de cortisol, nada de ruminar sobre isso pela próxima hora. Apenas um leve aborrecimento que passa em segundos. E de repente você entende com absoluta clareza. Isso não está funcionando apenas um pouquinho. Na verdade, isso está mudando sua vida em um nível fundamental. Isso é reprogramar a forma como você responde ao mundo. Este é o momento em que a crença se transforma em conhecimento. Antes desse ponto, você estava confiando na fé, praticando porque eu lhe disse que funcionaria. Talvez sentindo alguns resultados, mas não totalmente certo. Mas agora você tem sua própria prova, sua própria evidência direta. Seu corpo é diferente, suas reações são diferentes. Sua experiência diária é fundamentalmente diferente. E uma vez que você tem a sua própria prova, não o depoimento de outra pessoa, não um estudo científico, mas sua própria experiência vivida, ninguém poderá tirá-la de você. Os céticos podem argumentar. Os que duvidam podem descartar. Os materialistas científicos podem dizer que é impossível. Mas você sabe o que sente em seu próprio corpo. Você sabe o que mudou em sua própria vida. Você tem evidências que nenhum argumento pode apagar. É aí que começa a verdadeira prática. Porque agora você não está fazendo isso para ver se funciona. Você está fazendo isso porque sabe que funciona com certeza. E você quer ver até onde isso pode ir. Quanto mais você pode mudar. Quanto controle você pode desenvolver. Quão poderosamente você pode influenciar seu próprio estado, sua própria energia, sua própria realidade. É quando você começa a experimentar com curiosidade genuína. O que acontece se você mantiver as mãos sobre o centro do coração por 5 minutos inteiros, enquanto define uma intenção clara para o seu dia? O que acontece se você usar as mãos para limpar seu espaço de trabalho antes de iniciar um projeto importante? O que acontece se você colocar as mãos sobre a comida antes de comer, carregando-a com uma intenção positiva? O que acontece se você praticar as posições das mãos ao ar livre, na natureza, na terra, perto da água, sob as árvores? Você se torna um cientista de sua própria energia. Cada dia se torna um experimento. E você descobre que a técnica básica que lhe ensinei é apenas a base, apenas o começo. Existem variações, refinamentos, aplicações avançadas que você descobre intuitivamente através da prática consistente. Ninguém pode lhe ensinar essas técnicas avançadas. Você mesmo deve descobri-los por meio de experimentação direta com seu próprio sistema. Na terceira semana, se você tiver sido genuinamente consistente, algo notável acontecerá. Esta não é mais uma prática especial separada que você faz. Torna-se perfeitamente integrado em tudo o que você faz, tão natural e automático quanto o respirar. Você acorda e antes de seus pés tocarem o chão, antes de verificar o telefone, você coloca as mãos sobre o coração e define uma intenção clara para o seu dia. Leva 30 segundos, mas esses 30 segundos determinam como as próximas 16 horas se desenrolarão. Você está em sua mesa no meio da tarde, sentindo aquela familiar queda de energia, aquela névoa cerebral se instalando como nuvens. Em vez de pegar automaticamente o café ou o açúcar, você coloca as mãos sobre o plexo solar, aquele centro de energia abaixo da caixa torácica, e respira profundamente por 90 segundos. A energia retorna, a clareza mental fica mais nítida. Você está online novamente. Você está prestes a ter uma conversa difícil com seu chefe, seu cônjuge, seu filho adolescente. Antes de entrar na sala, você passa 30 segundos em privacidade. Pressione as palmas das mãos na frente do peito. Faça 3 respirações profundas. Estabeleça uma intenção clara.
Eu permaneço centrado, ouço com clareza, respondo com sabedoria, não com reatividade. A conversa é completamente diferente do que seria antes. Você está presente em vez de ficar na defensiva. Você responde pensativamente em vez de reagir emocionalmente. Você está na fila do supermercado. Em vez de rolar o telefone sem pensar ou se desligar, você pressiona o polegar contra o dedo indicador, completando esse circuito, e usa esses 2 minutos para se centrar, para sentir sua própria energia, para escolher conscientemente como deseja se sentir, em vez de ser vítima de circunstâncias externas. Você vai para a cama e, em vez de ficar deitado, deixando sua mente correr pelas ansiedades de amanhã e pelos arrependimentos de hoje, você coloca as mãos na posição de dormir, uma no coração, outra na parte inferior da barriga, e muda conscientemente a frequência do seu sistema nervoso de estressado para calmo. Você está dormindo em 5 minutos. É assim que o domínio realmente se parece. Não são demonstrações dramáticas de poder. Não é uma técnica perfeita. Apenas aplicações pequenas e consistentes dos princípios integradas perfeitamente na vida cotidiana. Mas essas pequenas aplicações se transformam exponencialmente em uma experiência completamente diferente de estar vivo. Pense nisso como juros compostos no setor bancário. Se você economizar $1 por dia, não parece muito. Mas ao longo de 30 anos com juros compostos, esse dólar por dia passa de $50 mil. O depósito diário é minúsculo. O resultado cumulativo é enorme. A prática energética segue o mesmo padrão. 3 minutos de trabalho manual antes de dormir não parecem significativos em nenhuma noite. Mas faça isso de forma consistente durante 1 mês e você acumulará 90 minutos de treinamento do sistema nervoso. Faça isso por 1 ano e você acumulará 18 horas. Não desperdice sua energia discutindo com essas pessoas. Você não pode convencer alguém que não quer ser convencido. Seus resultados falam por si. Deixe sua vida ser a evidência. Você está num limiar neste exato momento. De um lado está sua antiga vida, aquele em que você é um receptor passivo de tudo o que é jogado contra você, onde a dor é algo que você suporta, onde a fadiga é normal, onde você não tem nenhuma agência real sobre seu próprio estado, sua própria energia, sua própria experiência. Do outro lado está uma vida radicalmente diferente, aquele em que você é um participante ativo, onde você tem ferramentas que realmente funcionam, onde você sabe que quando algo está errado, você pode fazer algo imediatamente, sem esperar por consultas ou receitas, ou pela permissão ou validação de outra pessoa. A distância entre essas 2 vidas completamente diferentes é de exatamente 3 minutos de prática esta noite. É isso. Esse é todo o limite. 3 minutos. Você pode fazer isso agora mesmo, esta noite, antes de dormir, e acordar amanhã genuinamente diferente. Ou você pode fechar este vídeo e voltar a rolar, voltar a se distrair, voltar aos seus velhos padrões. E amanhã será exatamente como hoje. E no dia seguinte, e no mês seguinte, e no ano seguinte, até você estar deitado na cama daqui a 5 anos, ainda cansado, ainda preso, ainda nos mesmos padrões limitantes, ainda desejando que as coisas fossem diferentes, mas nunca fazendo nada diferente. Não vou te dizer o que escolher. Você é um adulto. Você decide conscientemente se deseja que sua vida mude ou se deseja mantê-la exatamente como está. Mas vou te dizer isso com absoluta certeza. Suas mãos já são capazes de tudo o que descrevi e muito mais. O campo eletromagnético já está aí, já funcionando. Os mecanismos já estão funcionando. Você não está aprendendo algo completamente novo. Você está se lembrando de algo que esqueceu. Você está despertando ferramentas que estavam adormecidas desde a infância, esperando pacientemente que você se lembrasse de como usá-las. E quando você os acorda, tudo muda. Tudo. Esta noite, antes de dormir, experimente o protocolo de 3 minutos uma única vez.
apenas uma vez. Mantenha as mãos sobre o que mais o preocupa, o que mais dói, o que mais o esgota. Respire lentamente. 4 contagens para dentro, 4 contagens paradas, 6 contagens para fora. Imagine uma luz curativa fluindo de suas palmas. Mantenha a posição por 3 minutos completos. Isso é tudo que estou perguntando. Experimente uma vez com atenção genuína e veja o que acontece. Se nada acontecer, você perdeu 3 minutos. Você pode voltar para a sua antiga vida e esquecer que ouviu isso. Se algo acontecer, mesmo que seja algo pequeno, mesmo que seja uma pequena mudança, você encontrará algo que o servirá para o resto da sua vida. Algo que fica mais forte quanto mais você usa. Algo que ninguém jamais poderá tirar de você quando você souber como funciona. A escolha é sua. Sempre foi. Suas mãos estão prontas. Eles estiveram prontos durante toda a sua vida. A única pergunta é: você está? E agora mesmo nos comentários, digite estas 3 palavras. Controle de energia dominado. Não porque seja um feitiço ou encantamento, mas porque digitar essas palavras é você assumindo um compromisso público. É você dizendo claramente ao seu subconsciente: estou fazendo isso, não vou recuar, não vou esquecer em 3 dias, estou dominando essa habilidade. As pessoas que comentam essas palavras são as que realmente as seguem de forma consistente. São aqueles cujas vidas parecerão completamente diferentes daqui a 6 meses. São eles que vão me enviar mensagens dizendo: não acredito que quase passei por esse vídeo. Não seja a pessoa que assiste isso, fica animada por 2 horas e depois nunca faz isso. Seja a pessoa que comenta controle de energia dominado agora e realmente está falando sério.